A Índia é pura espiritualidade. E num lugar assim tão cheio de energia, não é nenhuma novidade a gente encontrar centenas de lugares assombrados e pontos de atividade sobrenatural. Então fica aí, porque hoje a gente vai conhecer 4 desses lugares. 3 deles ficam em uma colônia, onde tudo e qualquer coisa pode acontecer, desde possessões e mortes induzidas por demônios, até crianças que brincam com garrafas de sangue na casa mais assombrada do lugar. Só não esquece de deixar seu like, além de ajudar muito a gente. Garanto que vai valer a pena, porque são lugares extraordinários. Boa noite, eu sou a Doutora Play, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos às assombrações na Índia. São muitos os lugares assombrados lá, então por isso eu escolhi alguns e mais pra frente a gente vai falando de mais, inclusive com o vídeo dedicado só aos fortes indianos. Tem gente pra caramba na Índia, né? Alguém com fobia social que nem eu não ia aguentar meia hora. Mas eu pensei bem e conhecer esses lugares e passar por essas experiências vale muito sacrifício. E vocês já devem ter ouvido falar de Bollywood, né? É a indústria de cinema da língua hindi, a maior indiana a nível nacional e internacional. O nome é a fusão dos nomes Bombaim, que é a cidade onde fica, e, claro, Hollywood. E existe a Ramoji Film City, uma enorme cidade cinematográfica que reproduz com fidelidade florestas, jardins, hotéis, estações de trem, tudo prontinho para gravar os filmes. E também é uma atração turística, um parque temático cheio de programações. Há inclusive hotéis para hospedar os turistas e também as equipes de filmagem. Fundada em 1996, aos moldes da Universal Studios, são 8 quilômetros quadrados de área. É legalzinho, mas a parte que nos interessa é outra. É que tem alguma coisa errada nesse lugar. São muitos os relatos de visitantes sobre coisas inexplicáveis e assustadoras, como acidentes com funcionários que, mesmo usando equipamentos de segurança e tomando todo o cuidado, caem de lugares muito altos e se machucam gravemente. Alguns disseram que foram empurrados, mesmo não tendo mais ninguém ali. Isso sem contar em equipamentos quebrando, queimando, tudo isso sem nenhum motivo. As luzes piscam, acendem e apagam, queimam, cheiros estranhos surgem do nada, assim como muitas luzes e orbes. E esses fenômenos acontecem em todo o parque. Mas no hotel as pessoas também não conseguem ter sossego. Hóspedes e funcionários contam ouvir passos dentro dos quartos, nos corredores, e também vozes que sussurram em urdu, que é um dialeto hindi, e também há rabiscos que aparecem nas paredes no mesmo dialeto, mas somem alguns minutinhos depois. Outros relatos são de objetos mudando de lugar, sumindo dos quartos, e comida que também aparece mordida pela metade ou até estragada em pouco tempo. Alguns hóspedes disseram ter suas roupas puxadas com tanta força por algo invisível que chegam a ser rasgadas. E como se a pessoa já não estivesse apavorada o suficiente, alguns passaram pela experiência bônus de terem a porta trancada quando tentam fugir dos quartos. Nenhuma atriz indiana famosa escapou de um encontro com o sobrenatural. Ela estava hospedada em um dos hotéis com a equipe do filme, quase adormecendo, quando ouviu passos de muitas pessoas andando dentro do quarto, ao lado da cama. Quando acendeu a luz, os passos pararam e não tinha ninguém. O fato é que os espíritos da cidade cinematográfica parecem ser bem agressivos e querer falar algo para os vivos. E há um motivo para que ainda estejam lá. A Ramoji Film City foi construída no campo de batalha de Nizams. Muito sangue foi derramado naquele terreno e muitos soldados mortos ali. Grande parte dos corpos ainda estão lá, enterrados em valas comuns, e outros sequer foram enterrados. E aí não é de se admirar que tantos espíritos raivosos estejam ainda perdidos por lá. Colônia assombrada de Ravindranagar. Nessa colônia, as pessoas vivem com medo, e pior à noite. Prova disso são as várias bandeiras com símbolos de proteção, inscrições religiosas em todas as portas de todas as casas. Dizem que caminhar por aquelas ruas traz uma constante sensação de medo e de perigo. E quando escurece, já não tem mais ninguém nas ruas. Nenhuma janela fica aberta
e o silêncio toma conta de tudo, fazendo as coisas ficarem ainda mais macabras. É que, mais uma vez, construíram profanando um campo santo. O terreno foi há muitos anos um cemitério, mas como ficou muito tempo desativado e esquecido, alguém teve a brilhante ideia de construir ali uma vila inteira. E claro, sem se importar em remover os restos mortais. E para piorar a situação, também havia as ruínas de um templo que fazia parte do cemitério e que estava ali para acalmar as almas, que em teoria deveriam estar descansando. Mas à medida em que o bairro foi crescendo, os moradores chegando e mais casas sendo construídas, demoliram o templo. Aí depois disso foi só ladeira abaixo. Parece que todos os espíritos que estavam no templo se libertaram e começaram a vagar livremente. Mas o ápice do horror ocorreu no ano de 2012, quando os moradores passaram 2 meses literalmente sem dormir por causa das manifestações e dos ataques espirituais. Eles viam vultos, assombrações e criaturas que invadiam suas casas. Ouviam barulhos estranhos, passos e vozes. Os objetos caíam, coisas eram arremessadas, portas e janelas batiam sem vento e o ambiente ficava frio e pesado. Se tivessem coragem de olhar pela janela, viam vultos e sombras rastejantes pelas ruas. E literalmente ninguém dormia mais, porque as pessoas eram atacadas dentro das casas, eram arranhadas, empurradas, sentiam a pele ser queimada. E piorou ainda mais quando começaram os episódios de possessão. Alguns moradores falavam com vozes que não eram a deles, tinham uma força sobre-humana e até suas feições se deformavam. E tão rápido quanto isso começava, também terminava. E de repente pessoas estavam sendo encontradas mortas, todas por enforcamento em suas casas. Claramente tinham tirado suas próprias vidas, ou por influência espiritual, ou pela possessão, ou até por não suportarem alguma visão terrível. Foram ao todo 13 mortes do mesmo jeito. E o número seria até maior se alguns jovens do bairro não tivessem se unido e impedido que mais 3 pessoas tirassem as próprias vidas. Eles formaram um grupo para ficar de vigília, entrando em becos, batendo nas portas das casas durante as madrugadas para saber se estava tudo bem e, principalmente, procurando possessões. As casas que ficavam mais próximas ao antigo templo foram abandonadas e pelo menos 6 famílias foram embora no meio da noite. E as luzes deixadas todas acesas, portas abertas e tudo ainda dentro da casa, mostra que as pessoas saíram às pressas, só com a roupa do corpo. A mansão Charleville, nas colinas de Shimla, tem um morador que não quer companhia nem visita. Dizem que a casa é o lar de um poltergeist muito violento. Charleville era uma casa antiga que foi alugada a um baixo custo, olha o perigo, para um britânico, Victor Bailey, que foi nomeado secretário adjunto do Conselho Ferroviário em 1913. Victor e sua esposa se mudaram para a casa que para eles era perfeita, era bonita, com um aluguel inacreditavelmente bom e uma localização privilegiada. Armadilha perfeita. Depois de algum tempo, já acomodados e tocando a vida, Victor começou a saber que sua casa perfeita era cercada de histórias, e todas bem macabras. Diziam que um poltergeist habitava a casa e que seria esse o motivo para o aluguel barato. Victor também soube que a entidade ficava em um quarto específico da casa. E mesmo não acreditando em fantasma, achando tudo aquilo uma baboseira, resolveu desativar e trancar o tal quarto do poltergeist. Parece que não foi uma boa ideia, porque durante a madrugada o homem acordou assustado por um estrondo, parecia uma explosão, e vinha do quarto trancado. Imediatamente foi até lá. Mas quando destrancou a porta, viu tudo destruído. Cada móvel, cada objeto, tudo espatifado, quebrado, não havia sequer uma coisa inteira. Claro que ficou morrendo de medo e nem fez nada. Fazer o quê também? Então simplesmente trancou a porta de novo e saiu de perto. O tempo passou e as coisas ficaram até que relativamente calmas. Só mesmo alguns barulhos e sons estranhos vindos daquele quarto. Isso assustava, mas nada tão apavorante a ponto de expulsar o casal, tanto que continuaram a viver lá por mais um ano. Até que certa noite, em que o casal saiu para jantar, deixou o empregado sozinho na casa. Ele então esperava pela volta dos patrões, quando ouviu que, na verdade, eles já tinham chegado, estavam no quarto.
E no telar, de fato, os dois realmente já estavam lá. O empregado, então, perguntou se precisavam de alguma coisa, mas eles não responderam. Foi quando o casal atravessou a parede e desapareceu. Apavorado, o empregado contou tudo aos patrões e pediu demissão. Alguns dias depois, o próprio casal decidiu deixar a casa. Será que, além do poltergeist, a casa também tinha outra entidade, ou pior, um fenômeno doppelganger? O que será mais que haja naquela mansão? Bom, muitos donos e inquilinos tentaram morar lá. Hoje a casa já é propriedade de um senhor indiano que fez alguns consertos, mas adivinha se ele mora lá? Mora nada. E, aliás, os vizinhos continuam a relatar barulhos na casa e sombras caminhando pelo jardim e passando pelas janelas. A história da mansão Charleville é boa demais, né? Mas nem se compara com a próxima casa. Eu vou contar, mas antes deixa aquele like caridoso e bonito, comenta qual desses lugares você gostou mais e deixa aí a sua batata. A casa de Kundambag é um grande mistério e apavora todos que moram perto e todos os moradores de uma cidade inteira. Dizem que a sensação já começa pela aparência da casa. Jardim sem nenhum cuidado, pintura descascando, lixo na calçada. Ela está abandonada porque ninguém quer ou ninguém consegue morar nela. Fica em uma estradinha horrenda, sinistra e mal iluminada, só tem um poste na frente. À noite fica tudo deserto, ninguém quer passar por ali e inclusive é considerada uma casa perigosa. Quem tentar entrar nela pode ser preso. Não se sabe o ano exato em que a casa foi construída, mas não há dúvida de que é bem antiga e que muita gente passou por lá. Mas em 2002, aconteceu a coisa mais assustadora e misteriosa possível, tornando a casa de Kundambag a mais assombrada da colônia, mais assombrada da Índia. Não é pouca coisa, não. À época moravam lá uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhas pré-adolescentes. Em uma noite, o pai saiu de casa e nunca mais voltou. E a partir daí as coisas ficaram bem estranhas nos meses que se seguiram. Os vizinhos escutavam mãe e filhas cantando músicas desconhecidas e até que bem assustadoras durante a madrugada. Também elas já foram vistas através das janelas, andando de um lado para o outro carregando velas, sem contar nos barulhos estranhos que vinham de lá, como uma mulher chorando alto, se lamentando, mas de repente parava. E as risadas das meninas também eram de gelar o sangue. Muitos vizinhos viam as meninas brincando em frente à casa, mas sempre do lado de dentro do portão, com garrafas que tinham um líquido parecido a sangue. Essas garrafas também apareciam penduradas em frente à casa em algumas manhãs. E por essas atitudes, os vizinhos preferiam nem ter muito contato. Não sabiam absolutamente nada sobre a família, além de que foram abandonadas pelo pai e marido e que eram muito esquisitas. Mas certa noite um ladrão invadiu a casa. Passou pouco tempo para ele sair de lá gritando, desesperado. Quando a polícia apareceu, ele não ofereceu qualquer resistência e só faltou ajoelhar no chão e falar: "Me prende, pelo amor de Deus". Já na delegacia, contou que havia uma mulher e 2 meninas mortas na casa. Imediatamente a polícia voltou lá e constatou que era verdade, havia 3 cadáveres. O ladrão jurou não ter sido ele o assassino, e não era mesmo, porque, segundo a perícia, elas já estavam mortas há pelo menos 6 meses. Ninguém entendeu nada, porque todos os vizinhos contavam as mesmas histórias, nas mesmas versões, e uma delas era de que um dia antes elas viram as 3 fazendo suas esquisitices na frente da casa. Depois disso, foi tudo trancado, o fornecimento de água e luz cortados, mas ainda assim os vizinhos veem a luz de um dos quartos acesas. Como eu tinha dito, a rua também é assustadora e as pessoas evitam passar por ela à noite. E foi numa dessas noites que um rapaz passava de moto em frente à casa quando o farol apagou. Ele então parou a moto para entender o que acontecia e foi aí que sentiu o baque. Outra moto bateu de frente com a dele, porque o farol também tinha se apagado sem nenhuma explicação e um motoqueiro não enxergou o outro. Muita gente, claro, já tentou entrar na casa atrás do mistério, atrás dos fantasmas, mas a polícia sempre é mais rápida e hoje em dia, como eu disse, quem tentar entrar corre o risco de ser preso. Qual é a resposta para esse mistério sobre o que aconteceu à família? Não dá para saber. A minha teoria é de que talvez o pai tenha assassinado a mulher e as filhas 6 meses antes e deixou a casa na mesma noite.
Então os espíritos ou não têm ideia de que estão mortas ou querem contar para alguém o que aconteceu. Essa é a minha teoria. E o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para receber as notificações. Deixa o like que ajuda muito a gente. Se quiser ajudar de outro jeito, a gente tá aí o nosso Pix. Também pode ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se. Todos os links ficam na descrição, lá no finalzinho de todos os vídeos. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. E é hora do salve. Quem veio me ajudar foi o Nhoque e o Caqui. Um salve, salve, muito obrigada a Eliane Campos, Marcos Von, Simval Gomes, Cida Nogari, ao Brechó Retrô e a Raquel Braz. E também, claro, o nosso salve compulsório para aqueles que não quiseram deixar um nome. Então, quem quiser ajudar, tá aí o Pix. Se quiser salve, só avisar, ou no Facebook ou no Instagram. E todos os links ficam lá no finalzinho da descrição de todos os vídeos. Se alguém aí ajudou e não ganhou salve, ou foi porque não avisou a gente, ou então pode esperar que vai vir nos próximos vídeos. Muito, muito, muito obrigada de coração. Vocês são anjos de verdade para esses bichinhos. Beijo no bico.